Boa noite, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos neste instante agradecer a sua participação e de sua família. Chame quem está em sua casa para acompanhar este culto, um culto especial, solene. É um culto quando será celebrada a Santa Ceia. Vamos fazer uma oração. Graçoso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor mandou o teu Filho Cristo Jesus para nos salvar, ó Pai. Quando errantes, perdidos em nossos delitos e pecados, o Senhor providenciou esta grande salvação por meio de Cristo Jesus. Por isso nós te somos imensamente gratos e queremos te glorificar, Senhor, nesta noite. Ó Pai querido, abençoe todas as partes deste culto, que tudo concorra para a glória do teu santo e augusto nome. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Queridos, vamos fazer agora uma leitura bíblica. Este texto encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pega a sua Bíblia, abre o seu aplicativo e assim vamos proceder à leitura de alguns versículos. Filipenses 2, começando no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Meus queridos, como foi lido na palavra de Deus, nós recebemos de Cristo Jesus uma grande salvação. Mas continuamos aqui neste mundo e não somos perfeitos. Pelo contrário, somos pecadores. Portanto, neste instante, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos então baixar as nossas frontes e, no momento de oração silenciosa, reconhecermos os nossos pecados. E em seguida eu farei uma oração em voz alta. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor não tem olhado para as nossas falhas, para os nossos erros, com fúria, mas sim com um amor extraordinário, porque por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos redimiu, nos justificou, e agora nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da tua igreja, e que assim, perdoados, nós possamos prosseguir te servindo, ó Deus, de toda a inteireza do nosso coração. Nós te pedimos isso, te louvamos, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém.
Como já afirmamos, hoje é um culto solene, quando será celebrada a Santa Ceia do Senhor. Portanto, se você ainda não preparou os elementos, poderá ainda fazê-lo e participar da mesa do Senhor, que é fonte de bênçãos para os seus filhos. Nós estamos aqui no mundo, a Igreja do Senhor precisa de recursos para sustentar a sua obra. Estamos em fase de retorno para as atividades presenciais. Precisamos de angariar recursos para alugar um outro espaço onde a igreja vai se reunir. E assim contamos com a fidelidade dos irmãos nos dízimos e nas ofertas, porque todas as despesas mensais são pagas com a generosidade dos irmãos nas suas contribuições. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos. Você terá a oportunidade, se precisar, de fazer a anotação e assim, por meio de aplicativo, fazer a transferência ou dirigir-se a uma agência bancária e efetuar o depósito. Deus ama a quem dá com alegria. Em seguida, vamos ter um momento de louvor e chame os seus parentes que estejam neste lar para participar de todo o culto, porque depois do louvor teremos a apresentação da mensagem pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra
Olá, amados do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, nesse dia que o Senhor preparou para nós. Só temos que agradecer a Deus, porque até que o Senhor nos tem abençoado, nos tem guardado e tem nos livrado de todo mal. Deus abençoe, que Deus continue falando ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração e à nossa mente também, que possamos não só ser tocados pela palavra, mas também refletirmos sobre aquilo que estamos lendo, e o que está sendo falado ao nosso coração. Então vamos fazer a leitura lá em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao versículo 7, carta de Paulo escrevendo seu filho na fé, Timóteo, e do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Palavras do Senhor. Que Deus venha falar ao nosso coração, nos iluminar, que possamos a cada dia crer nesse Deus vivo, poderoso, nesse Deus que tem cuidado de nós e saber que Deus é um Deus presente, um Deus amoroso. Então, texto de primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo 2, de 1 a 7, capítulo 2, versículo 1 a 7. A palavra de Deus ao nosso coração é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É a palavra de Deus que nos fala isso. Vamos orar. Baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Eleve seu pensamento ao Senhor. Mesmo aí onde você está, feche seus olhos se você puder, se não, se concentre e não distraia a sua mente com outras coisas. Busque agora sintonizar com o Senhor. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nesse momento, fala ao nosso coração, ilumina nossa mente, ó Pai, fala ao nosso coração com poder e graça, que possamos meditar na Tua palavra, que a Tua palavra tem para falar a nós. Fala a este homem, esta mulher, esta pessoa que está nos ouvindo, mesmo aqueles que estão distantes, ó Pai, às vezes afastado da Tua fé, renova essa fé, renova essa esperança deste homem, desta mulher, vivifica, Senhor, que possamos sempre Te louvar e bendizer o Teu santo e glorioso nome, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós só temos que Te louvar e Te agradecer por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre a pessoa buscou um mediador entre Deus e os homens. Nós sempre tivemos um contato com o ser divino através dos sacerdotes, através dos reis e através dos profetas. Pessoas que buscavam orar a Deus em favor do outro,
e buscando assim ter essa mediação entre Deus e os homens. Com a vinda de Jesus Cristo, essa promessa que havia do Messias se concretizou. O plano de Deus foi efetivado. Então, não haveria mais essa necessidade de buscarmos outra pessoa, né, para que fizesse essa mediação. Mas Jesus Cristo, né, se tornou então nosso mediador entre Deus e os homens. Porque não há outro homem, mulher ou ser celestial que possa nos unir a Deus. Como nós lemos na própria Escritura. Porque há um só Deus, não vários deuses, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aquele que estava prometido, Deus do Antigo Testamento, e que se cumpriu, né? No Novo Testamento, os evangelhos, né, relatam esse fator maravilhoso, esse episódio gracioso de Deus. E Paulo completa ainda, né, essa mensagem de Deus ao nosso coração, onde relata e fortalece a seu filho na fé, Timóteo, né, que Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens na face da terra. Então, para pensarmos, né, e refletirmos sobre isso, lá em Hebreus 9, versículo 28, a palavra nos diz ainda que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança, que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Primeiro, Jesus Cristo é o profeta perfeito, né? Aquele que, como profeta, ilumina as nações. O profeta do Antigo Testamento era o representante de Deus na terra. Falava a respeito de Deus para o povo, orientando os reis, orientando a população a obedecer a palavra de Deus, a que se voltasse para a presença de Deus. E assim nós vemos vários profetas, maiores e menores, não é? E a gente vê Deus de Samuel, a gente vê Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Abacuque, Sofonias, Zacarias e tantos outros profetas que foram usados por Deus para anunciar a mensagem de Deus, para que o homem e a nação pudessem voltar, né, à presença de Deus. Jesus Cristo, então, como um profeta, anunciou a salvação, coisa que os profetas anunciavam apenas que haveria de vir o Salvador. Mas Jesus anunciou a própria salvação. Não é? Sacerdote não era um vidente, um mágico ou feiticeiro, era uma pessoa respeitável que temia a Deus e cumpria sua vontade. Em época de crise em Israel, quando ninguém sabia a saída dos seus problemas, ele indicava o caminho dizendo: andai nele, é por aqui, é assim que precisamos fazer. Precisamos humilhar, precisa voltar para Deus, senão a consequência vai vir. E nisso a gente lembra lá em Ezequiel 37, quando o povo no cativeiro, Deus mostra, né, ao profeta Ezequiel que está tudo como vale de ossos secos e que Deus restauraria novamente o seu povo, a sua terra. Que maravilha! Que coisa, a gente vê que o povo sempre buscou errar,
mas Deus usou os profetas, seus servos, para que o povo voltasse na linha. E Jesus em Cristo, então, foi muito mais do que isso, não só anunciou a salvação, mas também predisse o futuro. Deus revelou o curso da história a seus profetas, capacitando-os a predizerem o futuro, a vinda do Messias. Tudo concretizando em Cristo. E como profeta, Cristo previu o triunfo de sua causa e de seu reino, mediante as mudanças da história humana. Então, se for ver os evangelhos lá, né, tudo fala Jesus, o que aconteceu, né, e o que ele faria, grandes coisas, como você depois pode ler lá em Mateus capítulo 24, no grande sermão, fala dos princípios das dores, né, fala da grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, que seria a segunda vinda de Jesus. E que os cristãos ficassem preparados. Então, hoje a gente vê muitas profetadas por aí, muitas pessoas trazendo revelações, mas temos que saber que a revelação que verdadeira é aquela que se cumpre. Como 1 Tessalonicenses 4, 20, 21 nos diz: não desprezeis os profetas, julgai todas as coisas, retém o que é bom. E certa vez Jesus, falando a Jerusalém, profetizou sobre Jerusalém, que ela seria destruída, não sobraria pedra sobre pedra. E a história mostra isso, que depois da morte de Jesus, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Como lá em Mateus 23, 37, uma das profecias de Jesus que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, a profecia de Jesus se cumpriu. Então, nós só podemos saber que Jesus é o perfeito profeta. Antigamente a gente viu muitos profetas, né, mentirosos, como os profetas de Jezabel, né, que comia na mesa de Jezabel, que foram contra Elias, aquele monte, onde ele desceu, orou e desceu fogo e consumiu, né, todo o holocausto, e mataram então os profetas de Jezabel, os profetas falsos, que sempre levantava falsos profetas, como também hoje levanta falsos profetas. Mas Jesus foi o profeta verdadeiro. E em segundo lugar, né, além de Jesus ser o profeta perfeito, Jesus Cristo é também o sumo sacerdote. E o sacerdote, naquela época, ele buscava, né, consagrar os animais a Deus, em oferecendo oferta a Deus para assegurar um favor divino, ou perdão, ou pedido de bênçãos, ou de pecado, ou de intercessão. Sempre havia necessidade do sacerdote oferecer holocaustos a Deus, pedindo a Deus a favor do ser humano, a favor das pessoas. E tinha, né, a presença do sumo sacerdote, que uma vez tinha que entrar no Santo dos Santos, né, como muitos cristãos já conhecem, o tabernáculo tinha o lugar dos gentios, tinha o lugar, né, dos judeus, tinha um lugar santo, que é o lugar dos sacerdotes, e tinha um lugar que era o Santo dos Santos, que era onde o sumo sacerdote, o chefe do sacerdote entrava. E só ele podia entrar, e a vida dele tinha que estar no altar. Senão, quando ele fosse oferecer-lhe ao altar perdão pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade, e ele não tivesse com a sua vida no altar, ele seria morto, e eles teriam, os seus colegas, os sacerdotes, teriam que tirá-lo de lá, puxando ele através de uma corda que era amarrado sobre ele. Quando ele entrava, iam os sinos na sua orla das vestes, ia tocando. E se parasse de tocar, sabia que ele tinha sido morto.
Assim diz Perman, um grande teólogo, dizendo que uma vez por ano esse sumo sacerdote fazia expiação por Israel, em um sentido típico. Ele era o salvador deles, aquele que parecia ante a presença de Deus para obter perdão. Então, antigamente era assim, né? Se Cristo não tivesse vindo, talvez continuássemos hoje ainda, né, tendo que oferecer sacrifícios, mas hoje a nossa vida, nosso culto a Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não precisamos mais de oferecer sacrifícios. Cristo se ofereceu por nós de uma vez para sempre, como diz lá em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matedouro e como ovelha muda, aos seus tosqueadores ele não abriu a boca. Então, ele ofereceu a sua vida de uma vez para sempre. Não é? Como diz também em Hebreus de novo, capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, Cristo se ofereceu uma vez só para sempre. Aquela cruz, né, foi o lugar que ele derramou seu sangue e ele foi aceito por Deus. Então, o sacerdote tinha que oferecer animais, que nem sempre, às vezes, né, fazia completamente do coração. E, como diz em Malaquias, aquele sacrifício se tornou vão, se tornou inútil e desagradável a Deus. Como diz lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E ele diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezíveis. E ele diz ainda, né, o Senhor continua repreendendo ainda, através do profeta Malaquias, aos sacerdotes. Quando trazeis o animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazer o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentá-o ao teu governo, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, como naquele tempo, eles às vezes oferecia qualquer coisa ao Senhor e achavam que estavam fazendo coisa muito boa e muito justa. E Deus então reprovou o sacrifício e a oferta daqueles sacerdotes daquela época. E nós pensamos nós hoje também, como que está nosso culto? Né? Como que está a nossa vida de adoração, de sacrifício a Deus? Hoje não temos mais animais para oferecer, né? Um cordeiro, um cabrito, ou quando não tinha posses, era uma pombinha, uma rolinha. Mas hoje, a nossa vida, o nosso sacrifício, é a nossa vida a Deus.
Como diz lá em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como está a nossa vida de adorador? Será que estamos oferecendo a Deus um culto de adoração que Ele realmente seja digno de aceitar de nós? Ou fazemos um culto rapidinho, ou estamos na presença de Deus de qualquer jeito, ou participamos do banquete espiritual, da mesa do Senhor, de qualquer jeito, com o nosso coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de inveja. A nossa vida está uma vida cheia de tristeza, de rancor. Então temos que refletir a cada dia. Jesus Cristo intercedeu por nós como sumo sacerdote, e hoje nós temos acesso, né, a ter a presença de Deus, como diz a Hebreus 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. E o versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Como é que está a nossa vida de adorador? Tem sido santa ao Senhor? Tem sido agradável ao Senhor? Então pense nisso. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não foi os seus discípulos, não os apóstolos, não foi Paulo, não foi Maria, não foi qualquer outra pessoa, né? Não foi reis, não foi Salomão, não foi nenhum outro rei que fez a diferença a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o profeta perfeito, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. No Antigo Testamento também tinha a época dos reis, dos juízes, né? E Samuel foi um dos sacerdotes que governava Israel, e o povo, então, por causa dos filhos dele não estarem andando corretamente como sacerdotes, eles não quiseram mais ser governados por sacerdote, então eles quiseram um rei. E Samuel ficou então muito triste por causa disso, e Deus falou: não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim. Então Deus deu ao povo o rei Saul. E um rei que depois entristeceu o coração de Deus por fazer coisas erradas diante de Deus. Então, nós vemos que hoje nós não temos rei no nosso meio, apesar que só a Inglaterra, né, mas nosso sistema, né, não temos rei. Mas temos o nosso presidente. E o salmista, no Salmo 33, versículo 12, ele diz: feliz a nação cuja Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Muitos têm depositado a sua fé em reis, em presidentes, em governadores, né, em sistemas políticos, em sistemas financeiros, e tudo isso cai por terra. A nossa vida e a nossa confiança tem que estar em Deus, nosso Senhor. É a nossa herança, a nossa confiança tem que estar nele. E orar, né, pelas autoridades constituídas para que sejam fiéis, honestas, sinceras e que venham ser bênção para o povo. Não é? Precisamos orar para que Deus governe sobre nós. Não que possamos colocar a nossa confiança, né, sobre um sistema de governo. Precisamos crer e confiar em Cristo Jesus. E é maravilhoso quando lemos a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 19, um texto que eu acho maravilhoso. Quando diz: que falha o teu coração, quando diz assim:
Apocalipse 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Não Rei deste mundo, mas o reino dele é para todo sempre. Eles quiseram coroar Jesus como rei nesta terra e Jesus não aceitou. Apenas colocaram sobre a sua cruz aqueles dizeres JNRJ, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas ele não é Rei dos Judeus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E glorificado seja o nome do Senhor. E, finalizando, né, Francis Lyon, ele já dizia que as religiões baseiam-se não na alegria, mas no medo, como o shintoísmo, vê nas montanhas, nas árvores, nos fenômenos extraordinários, espíritos ou deuses a quem preciso agradar a fim de aplicar sua ira contra os homens. Ele diz ainda sobre o hinduísmo, que busca um meio de escapar da tragédia da roda da vida, adotando um sistema de castas que é a fonte de eterno sofrimento. Maomé ensinou separatismo que produz conflitos. Buda, o gozo seria obtido por vencer todo o desejo até que o nirvana, a completa extinção do eu, pudesse ser atingido. Agora, para Jesus é diferente. Ele trouxe ao mundo uma concepção inteiramente nova a respeito da vida. A religião cristã dá uma alegria interior inextinguível, porque significa íntima comunhão com o Pai de amor. Cristo falou de um Pai celestial que ama a cada indivíduo mais eternamente do que qualquer pai terreno pode fazer. Jesus ama a vida. Ele sabia que do sofrimento encarado construtivamente podem nascer os maiores valores da vida. Até mesmo a agonia da crucificação pode ser transformada num hino de glória em verdadeiro triunfo. O cristão é uma pessoa cheia de gozo e que distribui alegria, porque vive em companhia do Cristo, que é a expressão da vida feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não seguimos apenas uma religião por seguir, mas seguimos o Cristo vivo, não o Cristo morto pregado na cruz, mas o Cristo vivo que ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E fez o seu sacrifício de uma vez para sempre, não precisa fazer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer nisso, você pode confiar e acreditar. Então, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É o perfeito profeta, é o verdadeiro sumo sacerdote e é o Rei dos Reis. Palavras do Senhor ao seu coração. Deus te abençoe. Pai Santo, nesse instante queremos te agradecer pela oportunidade de participarmos mais uma vez da Santa Ceia. Lembramos, Senhor Deus, nesse instante, da dádiva maravilhosa de enviar Cristo Jesus ao mundo para nos salvar. Pai, nesse instante nós reconhecemos e declaramos que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o suco de uva no seu sangue derramado na cruz do Calvário. No entanto, quando participamos destes elementos, somos fortalecidos na nossa fé e, assim, enviados para testemunhar ao mundo que em Cristo Jesus
à salvação. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que vão participar neste momento, destes elementos, para que recebam uma bênção especial da parte do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Aqueles que vão participar da mesa do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Palavras do Senhor. Então que possamos refletir, mais uma vez, colocando a nossa vida diante do altar, que possamos não participar mais de uma ceia, mas crendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos iluminando, e que a cada dia possamos ter mais ânimo em estar na presença de Deus, sabendo que tudo concorre para a vontade do Senhor. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. E isso fazemos em memória do Senhor, até que Ele venha para buscar a sua igreja. Então consagramos, o pão e o cálice. Então agora temos a permissão de participar. Você aí no seu lar, eu no meu, comendo do pão, tomando do cálice. Os presbíteros já oraram, agradeceram. Então vamos participar, alegre, sabendo que você pode mesmo estar orando aí também na sua casa, consagrando os elementos, e assim participamos juntos. Porque uma vez que não estamos na igreja, mas estamos em casa, houve essa permissão de fazermos em casa, participarmos, e não é exclusivamente nosso da IPI, mas todos aqueles que puderem e tiverem com a sua vida no altar podem participar. Lembrando que só aqueles que são servos do Senhor, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, participam da mesa do Senhor. Então vamos agradecer com essa oportunidade de participar da mesa do Senhor. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.
seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, perdão do pecado, e maravilha desse amor, pois mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve, Senhor. Irmãos, vamos aos nossos avisos. Todo domingo às 10 horas temos no nosso canal a Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder. Convide seus parentes, amigos, para participarem da aula, que é bem preparada, e estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Não se esqueçam, domingo 10 horas, a Escola Bíblica Dominical. Iniciamos o culto no lar. Continuamos com a designação culto no lar. É acertado um lar onde a família vai receber as pessoas que participarão do culto por meio da plataforma Zoom. Se você não tem o aplicativo, ainda poderá baixá-lo gratuitamente. E assim teremos a alegria de matar a saudade dos irmãos, porque nesta plataforma nós vemos e conversamos com os participantes. Você que acompanha o nosso programa, queremos te pedir que inscreva-se no nosso canal e assim participe de todas as nossas atividades. Aproveite também agora enquanto o chat está aberto e coloque ali o seu pedido de oração. Temos orado no decorrer da semana pelos pedidos que são ali depositados. Portanto, não esqueça de fazer o seu pedido e as orações estão sendo erguidas a Deus em seu favor. Quero desejar a todos uma ótima semana e queremos saber a sua opinião. Portanto, faça um like para assim manifestar o seu contentamento em participar do nosso culto. Então caminhamos para o final, tudo já foi feito, realizado, já participamos da mesa, nós só temos que louvar e agradecer a Deus, porque até que o Senhor nos tenha abençoado. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez, e assim recebendo a bênção do Senhor. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, mais uma vez elevamos nosso coração, nossa mente, a Tua presença. Fala o nosso coração, nos ilumine, tem misericórdia de nós, que tudo nós te agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Abençoa o Teu servo, Tua serva, toma, ó Pai, cada um que está precisando de uma direção, que está precisando, ó Pai, de uma palavra amiga. Ó Deus, está precisando, Senhor, que o Senhor esteja passando as Tuas mãos, Jesus, curadora sobre esse enfermo, liberta de todo este mal, ó Pai, de toda essa tristeza, essa decepção, essa ansiedade, essa revolta, essa mágoa de alguém, Pai, em nome de Jesus. Age com Teu poder, com Teu querer para sarar as nossas enfermidades. Cura, Senhor, das dores, ó Pai, dor de cabeça, dor de coluna, dor na perna, no joelho, onde quer que esteja alojado, em nome de Jesus. Senhor Jesus, cura toda essa enfermidade. Todo mal saia em nome de Jesus. Opera o Teu milagre em nós e na nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, receber a bênção.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor e continua crendo, orando e clamando a Deus pela sua vitória e a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.